Direito Direto aqui no Bom Dia Paraná e hoje vamos falar sobre divórcios. Você vai entender quais são as diferenças entre uma separação litigiosa e uma separação amigável. O Vitor Hugo Bittencourt preparou uma reportagem para a gente. O casamento durou 2 anos, mas foi preciso mais de uma década na justiça até o divórcio da Cláudia com o ex-marido ter uma sentença. Além da partilha dos bens, ela ficou com a guarda do filho. Um processo desgastante que veio depois de uma relação conturbada. Foi um processo desgastante, tanto físico como psicológico, né? Principalmente eu acho que para o meu filho, né? De se arrumar e esperar o pai e ele não aparecer. Então eu acho que a ausência do pai foi muito forte e hoje, por exemplo, ele tem um medo muito grande de abandono. Cláudia conta que o sustento do filho, hoje com 17 anos, foi prejudicado por dificuldades com o pagamento de pensão. Uma audiência em 2015 em que a juíza falou que o que ele alegava estar pagando não era alimentos e que a partir daquela data, foi em maio, se eu não me engano, de 2015, ele se tornou obrigado a pagar esse valor depositado na minha conta para a criança. Não existe tempo mínimo de casamento para que 2 pessoas decidam pelo divórcio. Registros de união estável também podem ser encerrados. Especialista em direito de família, o advogado Henrique Holanda aponta as diferenças entre as separações amigáveis e as que envolvem conflitos. A gente tem o processo litigioso e o processo consensual. Digamos que foi feito esse acordo extrajudicial, pai e mãe concordam com tudo, colocaram no papel, a gente fez, reconheceu, firma. Agora eu vou pegar esse documento, vou levar para o juiz, pedir para o juiz encaminhar para o Ministério Público, o promotor ou a promotora vai dizer, estou de acordo, os direitos da criança estão protegidos, pode homologar. Aí o juiz homologa a sentença, homologa o acordo que foi feito através de uma sentença homologatória. E qual a diferença quando é litigioso? Quando é litigioso é quando tem alguma disputa, o pai e mãe não estão concordando com alguma coisa, seja com algum direito da criança em relação à guarda, convívio ou alimentos, ou seja em relação ao próprio divórcio, partilha de bens. Quando não há algum acordo, a gente fala em processo litigioso. Os pontos mais comuns nos casos litigiosos de divórcio e fim de união estável estão ligados à divisão de bens e a obrigações com os filhos. Os processos podem incluir audiências e apresentação de provas na justiça. Sempre tem uma audiência de conciliação para tentar resolver essa situação já no início do processo, tentar chegar num acordo. Não tendo acordo nessa audiência ou tendo apenas um acordo parcial na audiência de conciliação, o processo vai seguir, a gente vai para a produção de provas e uma audiência de instrução. Na audiência de instrução, as partes vão trazer as testemunhas, às vezes alguém que conviveu com eles, que sabe do que está acontecendo, que entende que A ou B tem aquele direito que está cobrando no processo. Para defender os direitos de crianças e adolescentes com base na lei, Ministério Público e Justiça se manifestam nos processos sempre que existem filhos com menos de 18 anos. A gente tem que levar sempre em consideração o princípio do melhor interesse da criança. E é isso que o Ministério Público tem a obrigação de fazer em qualquer processo envolvendo menor de idade. Ah, mas o pai acha que para a criança vai ser melhor fazer isso. A mãe acha que para a criança vai ser melhor morar com ela. O Ministério Público vai olhar, vai analisar condição da mãe, condição do pai, condição da criança, o que vai ser melhor para aquela criança no ponto de vista do Ministério Público. Ele vai dar o parecer dele, indicando no ponto de vista ministerial, o princípio do menor interesse da criança seria atender as necessidades dela dessa forma. Vai para o juiz e o juiz vai analisar os 3 pontos de vista, do pai, da mãe e do Ministério Público, e vai tomar a decisão dele. Em casos consensuais ou de litígio, tudo que for relativo a filhos menores de idade vai passar pela justiça durante processos de divórcio ou fim de união estável. Quando o ex-casal concorda a respeito de outros temas, é possível registrar o encerramento do vínculo somente no cartório. No cartório você pode fazer reconhecimento e dissolução de união estável, se não tiver filho menor de idade. Você pode fazer o divórcio, se não tiver filhos menores de idade. Se tiver filhos menores de idade, você pode fazer esses atos no cartório e resolver judicialmente a questão envolvendo os menores de idade. Com formação em psicologia e educação física, mas sem conseguir emprego fixo, desde que começou o tratamento de um câncer, a Cláudia voltou à justiça depois da sentença do divórcio. Eu entrei com uma ação de abandono afetivo
pois ele não fazia as visitas, né? Ele abandonou praticamente a criança, ele não fazia as visitas e entrei com um pedido de revisão de pensão. Porque, afinal de contas, eu não trabalho desde 2016 devido à doença que eu tive, eu fiquei muito restrita, então, como eu sei as condições financeiras dele, eu sei que ele pode ajudar um pouco mais o filho. O advogado orienta que as partes envolvidas em separações litigiosas ou com filhos menores mantenham os acordos documentados. Acordo verbal no direito de família não tem validade. Então, por mais boa intenção que a pessoa tenha em prometer que vai fazer alguma coisa, não tem validade jurídica nenhuma.